O diagrama BAN é uma forma que a gente tem de relacionar o nicho ecológico e a distribuição geográfica das espécies. Como que isso ocorre, né? O diagrama BAN, ele é na verdade um diagrama que mostra as localidades em relação ao conjunto de localidades. Isso aqui vai ficar mais claro no próximo slide, tá? Bom, o diagrama BAN ele é composto por três elementos. O grupo A são regiões do espaço geográfico onde condições sinopoéticas permitem taxa positiva de crescimento populacional. Então, no diagrama BAN, existe um conjunto, que a gente vai chamar aqui de conjunto A, que ele é um conjunto que contém as localidades no espaço geográfico onde as condições senopoéticas são favoráveis, tá? Então, se a gente pegar lá o espaço geográfico e olhar quais são as localidades que aquela espécie pode ocorrer do ponto de vista senopoético, temperatura, umidade, precipitação, a gente vai ter um conjunto delas, tá certo? Bom, o grupo B e B é de biótica, né? Então A de abiótica e B de biótica, são regiões geográficas onde fatores de interação biótica são favoráveis para a presença da espécie. Então, o B é um grupo, é um conjunto de localidades que a interação da espécie naquela localidade ela é positiva. Veja, essa localidade ela pode ter condições sinopoéticas que não permitem a sua ocorrência, mas pode ter condições senopoéticas que permitem a ocorrência. Então, são locais, aqui nessa intersecção, a gente tem locais que são tanto abioticamente favoráveis quanto bioticamente favoráveis, ok? Então, os pontos que estão dentro desse conjunto aqui, ó, os pontos que estão dentro deste conjunto aqui, são os pontos de intersecção no espaço geográfico, onde as duas condições, digamos assim, de temperatura, precipitação e de interação biótica, elas são boas para a espécie. Ok? Então a gente tem aqui o conjunto A de condições abióticas, a gente tem o conjunto B de situações bióticas, né? E aí a gente vai ter aqui, ó, o grupo M. O M vem de mobilidade, tá? Então são regiões geográficas que são acessíveis para a espécie. Então tem regiões que a espécie consegue chegar e tem regiões que ela não tem acesso. Tem condições favoráveis, senopoéticas, tem condições bióticas favoráveis, mas ela não consegue chegar, tem uma barreira ali, tá? Então aqui a gente vai ter esse terceiro conjunto, que é o grupo M, que vão ter as localidades que a espécie consegue chegar. Eventualmente, essas localidades que ela consegue chegar têm condições abióticas favoráveis, têm condições bióticas favoráveis e têm condições bióticas e abióticas favoráveis. Portanto, né, o importante aqui, ó, é a gente chegar nesta intersecção aqui. Ó. Tá? Essa intersecção é importante para nós, que é o conjunto de localidades no espaço geográfico em que a espécie tem condições abióticas favoráveis, condições bióticas favoráveis e ela consegue chegar lá. Ela tem acesso àquela área. Certo? Vamos explorar isso mais um pouquinho no slide seguinte. Então veja,
aqui no modo mais elaborado, né? O que a gente tem aqui, ó? A gente tem um retângulo. Esse retângulo ele representa a extensão geográfica, por isso o Gzinho aqui. Então a extensão geográfica que a gente está analisando, por exemplo, pode ser a América do Sul, pode ser a região neotropical, região andina, ou pode ser um bioma, Mata Atlântica, Amazônia, Chaco, ok? Este retângulo representa o conjunto ou a extensão geográfica de análise. O círculo em azul é o conjunto A, condições abióticas, variáveis xenopoéticas. O em amarelo é o conjunto B, variáveis bióticas. Em rosa, conjunto M, áreas acessíveis. Ora, lembra, a intersecção entre as três representa o quê? A área que a espécie efetivamente pode ocupar ou está ocupando. Tá? Então, a área que ela ocupa é a área que ela consegue chegar, é a área que tem condições abióticas favoráveis e condições bióticas favoráveis. Ok? E esse conjunto aqui, ó, esse conjunto é o conjunto de localidades que, se a espécie tiver acesso a elas, se por algum motivo elas conseguirem chegar nelas, porque ela está fora, ó, ela está fora do conjunto de mobilidade. Se a espécie conseguir ultrapassar a barreira e chegar nesse conjunto de localidades, significa o quê? Que essa área é a área invadível ou invadeável, é a área que ela tem potencial de chegar, desde que ela tenha mobilidade para isso. Tá? Então aqui a gente tem dois elementos importantes. Primeiro é o GO, ou seja, a área ocupada, e a gente vai ver que ela representa aí para nós o nicho realizado. A gente já vai fazer a relação desse diagrama com o nicho, tá? E aqui, ó, representa GI, uma área invadível ou invadeável, o termo em espanhol não sei, mas é a área que tem potencial, a espécie tem potencial de ocupar esta região. Bom, olha só, esse gráfico vocês já conhecem, né, o BAM. Agora vamos ver no espaço geográfico, né, se a gente consegue entender a relação entre o conjunto de áreas e a ocorrência geográfica da espécie. Tá? Então veja, esses pontos, né, os pontos em vermelho, ele está indicando aqui que são condições abióticas que são favoráveis para a espécie. Tá? Então, tanto aqui tem condições favoráveis, aqui, 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 aqui e aqui. Só que a espécie não ocorre em todos esses lugares, a espécie ocorre só aqui. Ó. Ou melhor, só no azul. Tá certo? A espécie só ocorre onde está azul. Por que eu sei disso? Porque o azul ele está indicando aqui, ó, o conjunto de localidades ocupada. Então, quando eu vou na natureza, o que eu vou ver é essa informação. Os pontos de ocorrência me mostram qual a informação? A informação da área geográfica ocupada. Apesar dela só ocupar essa área, do ponto de vista abiótico, a área em vermelho também seria boa. É isso que a gente chama de condições análogas. Né? Isso é comum, ter condições climáticas iguais ou muito similares em diferentes regiões, né, da superfície. Tá? Então, apesar de a espécie só ocupar a área azul, ela teria condições de chegar, condições abióticas de ocorrer nas áreas vermelhas. Por quê? Porque são condições iguais ou muito similares, ou seja, que caem dentro do nicho realizado.
Tá? Ah, professor, mas onde que estão as condições bióticas? O conjunto B. O conjunto B ele não está representado nesse mapa. Por quê? Porque eles são muito difíceis de conseguir essa informação. Então hoje a modelagem ela é feita principalmente com as condições xenopoéticas, abióticas. E as bióticas, alguns casos específicos. Tá? E tem outra questão, né? Algumas variáveis bióticas elas não conseguem ser mapeadas, elas não são mapeáveis. Tá? Bom, e aí o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem a seguinte situação. Esses pontos em vermelho, que ele não ocorre, mas poderia ocorrer, é o que a gente chama de GI, ou área invadível. O que isso significa? Né? Que é esse conjunto aqui. Se por algum motivo a espécie que está aqui conseguir mobilidade e atingir esses locais, provavelmente ela se instalaria e teria sucesso em permanecer ali. Tá? Mas qual que é o lance? Aqui ó, foi estimada a área de mobilidade da espécie. Então, por algum parâmetro, né, por alguma informação biológica, quem analisou, quem montou o mapa, falou assim, ó, essa espécie ela tem capacidade de se mover só nesta região. Ela não tem uma capacidade de dispersão nem ativa e nem passiva, né, a gente vai ver na aula de dispersão, para chegar em lugares mais afastados. Portanto, o conjunto de localidades que ela consegue chegar está aqui, ó, dentro desse polígono. Ok? Ora, o que é a intersecção entre condições abióticas favoráveis e regiões que ela consegue chegar pela mobilidade? É a espécie, a área ocupada. Então, a área ocupada compreende condições favoráveis e onde a espécie consegue chegar. Se por algum motivo ela tiver chance ou tiver desenvolver uma capacidade de mobilidade maior e conseguir chegar nesses pontos, ela prosperaria? Provavelmente sim. E aí o conjunto de mobilidade ele aumenta, o conjunto de localidades para mobilidade aumentaria. E aí a gente passaria de ter a área ocupada como a área invadível ocupada. Por isso que essa área, o GI, ela é considerada uma área potencial para a espécie. Tá? E se você pegar, por exemplo, condições aqui na América do Sul e procurar na África, a gente vai ver que tem condições análogas. Né? Temperatura, precipitação, radiação. Tem alguma localidade na África que tem as mesmas condições? Provavelmente sim. Por que a espécie não ocorre lá? Porque ela não teve chance de chegar ou por algum outro motivo. Ok? Então a relação que a gente faz entre a ocupação da espécie e o nicho é que o nicho realizado, ou seja, onde ela ocupa hoje, representa o nicho realizado, porque a gente está observando isso. E as localidades onde ela tem potencial de ocorrer, ou seja, potencial de invadir, compreende o nicho fundamental existente. Tá? Não é todo o nicho fundamental, lembra? Para a gente chegar no nicho fundamental total da espécie, a gente tem que fazer alguns experimentos de laboratório, submeter aos extremos da variável, né? Temperatura e tal. Então, a área invariável, ela representa o nicho fundamental existente, ou seja, as combinações, né, abióticas que existem no espaço geográfico. Aqui, né, uma representação. Agora, a gente pegou, vocês entenderam esse mapa, né? E agora eu passo para o espaço do nicho. O que é o espaço do nicho? É a modelagem do nicho. É a partir do que a gente conhece, ou a partir dos pontos do espaço geográfico, a gente tem uma representação do nicho da espécie. Tá? O que está em azul aqui? O que está em azul aqui? As localidades, tá? As localidades
da ocorrência da espécie que elas ocorrem. Então, quando a gente pega esses pontos, né, e plota no espaço do nicho, e aí cada eixo representa uma variável, e é possível que a gente esteja representando todas as variáveis em menos eixos, por exemplo, num PCA. Quando a gente pega esses valores e plota, a gente tem aqui, ó, este conjunto em azul, ele representa o quê? O nicho realizado, tá? O nicho realizado. E o que está em vermelho, então, azul mais vermelho, né, representaria aí o nicho fundamental. Então, esse asterisco é o nicho fundamental existente, ou seja, as combinações que existem no espaço geográfico, e esse aqui seria uma aproximação, ou talvez uma inferência do nicho fundamental na elipse aqui, ó. É como se fosse uma extrapolaçãozinha metodológica para inferir o nicho fundamental. Então veja, pessoal, deixa eu voltar um slide aqui. Ó. Não consigo voltar. A partir dessa representação de mapa, que é o espaço geográfico, a gente tem uma representação do espaço do nicho. Todos esses pontos em preto aqui, eles são localidades no espaço geográfico, dadas as condições. Então, se tem aqui, ó, uma alta temperatura, e digamos que esse eixo seja de temperatura, então esse ponto vai estar parcelado. Né? E se esse eixo for umidade, por exemplo, então alta umidade e alta temperatura seria um ponto aqui. Então, essa nuvem de pontos, ela representa as condições do espaço geográfico para as dimensões, para os eixos aqui. Tá? Para os eixos. E, portanto, aqui tem o conjunto de condições que contempla tanto, né, o nicho realizado, ou seja, o que a gente observa na natureza, quanto a ocorrência geográfica da espécie. Tá? Então, essa é a relação que a gente estabelece entre o nicho e a ocorrência geográfica da espécie. Tá? O que os programas de modelagem fazem? E a gente vai ver no próximo slide. Pega o que está em azul, tá? Que é o observado. E, a partir do que está em azul, infere um nicho. Então, o nicho realizado da espécie é o que está em azul. E a partir do nicho realizado, faz uma busca no espaço geográfico inteiro. Então, busca ao longo desses pontos aqui condições que sejam análogas, condições que sejam parecidas com o que está em azul. E aí a gente tem o quê? Uma estimativa de uma área de potencial ocorrência. Tá? É isso que o nicho, a modelagem faz. Aqui, ó. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem o espaço geográfico, os pontos que a gente conhece a espécie, ou seja, os pontos de ocorrência da espécie. Né? Usa-se várias variáveis, e aqui a gente está fazendo uma projeção temporal. Estima o nicho a partir dessas variáveis e busca no espaço geográfico condições semelhantes entre o nicho, os requerimentos da espécie e o espaço geográfico. Tudo que tem disponível no espaço geográfico. Tá? Aqui, em especial, nesse slide, ele está fazendo uma projeção temporal. Ou seja, o nicho que ele está estimando aqui é de um determinado tempo e a busca pelas condições é num tempo diferente, ou para o futuro ou para o passado. Então, digamos assim, ó, a gente tem condições de temperatura e precipitação para hoje. Né? Como que seria, né, a distribuição da espécie se a gente projetasse o nicho de hoje para daqui 100 anos, por exemplo? Então, eu teria que ter variáveis climáticas estimadas para daqui 100 anos. E na hora da busca
desse nicho no espaço geográfico, eu olharia essa variável no futuro. E aí eu poderia inferir, fazer uma estimativa de onde que essa espécie, se ela acompanhar o nicho, né, se o nicho não evoluir, em 100 anos provavelmente não evolui, mas se o nicho não evoluir, como que ele acompanharia a mudança de localização. Tá? Isso também vale, né, para uma projeção espacial. Você pode ter pontos que ocorram aqui numa região e projetar elas para uma outra área. Por exemplo, a gente tem pontos na África, da abelha africana, e ela invadiu a América do Sul. Então a gente pega o nicho na África e busca as condições na América do Sul. Isso configura uma projeção espacial.